Nós estamos numa jornada, fechando essa jornada hoje. Nós refletimos durante algumas semanas sobre isso, sobre arte. O Isma, pode deixar as portas abertas, por favor? Nós refletimos sobre isso, sobre a arte e a difícil arte de ligar a fé. Uma primeira reflexão que nós fizemos é que para nós a fé, ela não é uma capacidade natural, algo que está à nossa disposição por nosso mérito ou por nosso esforço. A primeira reflexão que fizemos é que hoje a fé é uma oportunidade para mim e para você, porque Deus decidiu assim. Ligar a fé é uma possibilidade por causa de uma decisão de Deus, da graça de Deus. Nós nos afastamos de Deus e Deus nos permitiu, através de Jesus, novamente ligar a fé, usar a fé e ter uma vida diferente através da fé. Nós podemos ter uma boa vida com todos os nossos recursos, mas há uma oportunidade de vida que nós só alcançamos através da fé. Hoje nós temos excelentes recursos à nossa disposição, com a medicina, com a psiquiatria, com a psicologia, com os recursos terapêuticos, mas há uma qualidade de vida que nós só alcançamos na transformação espiritual, através da fé. E por isso nós observamos alguns exercícios que podem nos ajudar a ligar a fé. Isso tem a ver com o jejum, foi a primeira reflexão que nós fizemos, que o jejum pode ser, além de um exercício físico, e que nós conversamos sobre isso, que é muito importante e muito saudável, ele pode se tornar também um exercício espiritual, de aproximação de Deus. Nós conversamos sobre a oração. Semana passada nós conversamos sobre a Bíblia. E hoje, então, nós queremos conversar sobre talvez o exercício talvez mais doloroso e mais complicado que nós temos, que se chama igreja. A igreja é uma oportunidade para eu e você ligarmos a fé. Ao mesmo tempo, a igreja é um grande motivo para nós não queremos ligar a fé. Muitos de nós desligamos a fé por causa da igreja. Então hoje eu queria convidar você a fazer essa reflexão sobre a igreja, sobre estar aqui, sobre ser uma comunidade, pertencer a um grupo religioso. E a primeira pergunta que eu faria é essa: o que você está fazendo domingo numa igreja? Cada um de nós vamos responder isso de um modo diferente. Nós temos motivações diferentes, motivos diferentes para estarmos numa igreja ao domingo. Alguns de nós por tradição, alguns de nós por motivação pessoal, necessidade, outros por causa de pessoas, não necessariamente por um motivo pessoal. Alguns de nós estamos no domingo, você está aqui por causa de outras pessoas. Talvez se não fosse por essas outras pessoas, você não estaria aqui. Alguns de nós estamos aqui pelo momento de vida que nós estamos passando. Alguns de nós estamos aqui porque é isso que a gente faz aos domingos. Nós fazemos isso por diferentes motivos. E aí eu também faria uma pergunta muito mais específica: por que você está nesse lugar? Aqui na Avenida Sebastião Tavares da Silva, 1191, em que o Google nunca acerta, quem vai seguir o Google sempre vai parar lá no Pão de Açúcar, né? Então assim, por que você está aqui? Por que você está no sofazinho que é legal daqui, né? Então assim, está nas nossas mesas, né? Será que você está aqui por causa das nossas luzinhas, né? E agora nós temos dimmer. Vamos lá, o Ismael mostra o nosso avanço tecnológico. Ó, agora não precisa mais acender, né? Só ligar e desligar, né? Agora nós temos dimmer, então as luzinhas agora tem um avanço nas luzinhas. Você fecha o olho, de repente está tudo apagado. Você abre o olho, está tudo aceso. Eu acho que você não está aqui por causa da luzinha, né? Porque tem outros lugares mais legais de luzinha, assim, né? Então, assim, você tem outras experiências. Hoje, a nossa sociedade entendeu isso, o mercado entendeu isso. Nós vendemos experiências, nós consumimos experiências. Então, hoje, nós vamos a um lugar não apenas pelos produtos que eles oferecem, mas também pelas experiências que eles nos oferecem. O pessoal está atento a isso. Então, eu não sei quais lugares que você gosta de frequentar em termos de gastronomia. Quem está antenado e quem está preocupado percebeu isso e ajustou isso. Então, eu acho que você não está aqui só por causa do ambiente. Embora o ambiente seja um ponto importante
para nós. Por que você está aqui na Vitral? Sim. Hoje refleti isso, porque nós estamos aqui, porque eu estou aqui. E a minha conversa com vocês hoje é essa conversa pessoal sobre a nossa experiência. E por ser tão pessoal assim, eu quero repartir isso aqui com vocês. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação. Essa gravação é de 1969, de um grupo pioneiro no Brasil de música evangélica chamado Vencedores por Cristo. E Satisfação é ter a Cristo, um hits parade aí, né? Então assim, ficou aí na lista dos 10 mais das músicas evangélicas por muito tempo. Por que eu lembrei dessa música? Eu não participei da gravação, não tinha nem nascido quando gravaram essa música. Só que em 1981, 9 de agosto de 1981, tá lá, IPI, não é imposto, tá, gente? IPI é Igreja Presbiteriana Independente. A Vitral é uma igreja presbiteriana independente. Tem uma igreja muito velha, tá? Nossa igreja tem mais de 100 anos. Então, assim, a gente deu essa repaginada aqui, mas a gente é uma igreja bem velha. Então, assim, IPI do Jabaquara, lá em São Paulo capital. A memória que eu tenho aqui que para sair do Brooklyn, onde a gente morava, para chegar no Jabaquara, tinha metrô e tinha ônibus. Uma das memórias mais tardias que eu tenho da minha infância aqui. Eu fiquei até os 5 anos de idade em São Paulo, capital, onde eu nasci. Olha lá, visitante, Evandro, a gente escreveu meu nome errado, né? Evandro Luiz com Z. Não se pode fazer isso, gente, né? Sim, é muita diferença. Evandro Luiz é com S, sim, faz muita diferença. Mas eu tinha 5 anos, eu não ia, né? Então assim, nem sabia que meu nome era com S naquela época. Então assim, Evandro Luiz Moreira. E a Beth? Quem que é a tal da Beth? Quem que é essa Beth aqui? Essa Beth era uma adolescente de 16 anos que apresentou Jesus para minha irmã, para a Vani. Elas eram amigos da escola. E ela falou de Jesus para minha irmã. E a minha irmã abriu seu coração para a mensagem do amor de Deus em Jesus. E através da minha irmã, então, o amor de Deus entrou na nossa casa. Nesse domingo aqui, de 1981, a Beth e a Vani me levaram para a igreja pela primeira vez. E ainda tinha mais a minha irmã caçula, a Lise, era de colo. E aí as duas nos levavam aos domingos. Esse foi o primeiro domingo que eu fui, eu ganhei esse cartão. Aí tem a frente do cartão, mostra a frente do cartão aí para nós aí, Wisman. Aí, cartão bonitinho, aprezado visitante. Né? Então assim, não é bem um cartão para uma criança, mas assim, tá valendo. Né? Descobri isso lá mexendo nas fotos da minha mãe. Né? Esse ano, nas férias lá, nem eu lembrava disso aqui. Estava lá fuçando nas fotos de mãe e tudo mais lá, encontrei isso aqui. E essa canção, Satisfação é ter a Cristo, é a primeira canção que eu lembro que eu aprendi. Quando eu penso em igreja, eu lembro dessa música. Eu não tenho uma imagem do templo, eu tenho só a imagem do ônibus, do metrô lá, mas eu lembro que eu aprendi essa música lá, nessas idas aos domingos lá. Satisfação é ter a Cristo, não é o melhor prazer já visto. A minha vida foi marcada pela igreja. Não tem como eu falar do Evandro sem falar de igreja. Tudo que tem de bom e de ruim na minha vida foi marcado pela igreja. A igreja me fez chorar e sofrer muito. Muitas das minhas piores dores foram causadas pela igreja. Também muitos melhores momentos que eu vivi na minha vida estão ligados à igreja. Então hoje pensar a igreja com vocês, eu não estou pensando em alguém que está acima de vocês ou longe de vocês. Eu quero compartilhar algo que eu também reflito sobre essa experiência aqui. A Vitral para nós é uma experiência de pessoas que mudaram de igreja. Todos nós aqui, com exceção dos nossos filhos que nasceram aqui enquanto nós estávamos na Vitral, mudamos de igreja. Nós que começamos a Vitral, que viemos de uma outra igreja, essa galera que veio aqui, isso aqui é ano de 2015, foi uma tentativa nossa de falar sobre o que era a experiência de começar uma nova igreja, mas deu tudo errado, o som não gravou. Isso aqui é o que sobrou do making off, né? De 2 horas de gravação ainda sobrou algo bom aqui da jornada.
hoje nós estamos aqui porque essas pessoas decidiram mudar de igreja. Por que a gente decidiu mudar de igreja? De alguma maneira a gente entendeu que pessoas precisavam de uma nova forma de ser igreja. Nós temos boas igrejas. Não é que nenhuma igreja prestava. Tem igreja que não presta mesmo. Tá? Não adianta me apertar que eu não vou falar aqui, está gravando, né? Se não estivesse gravando até falava. Mas assim, tem igreja que machuca as pessoas, destrói as pessoas, manipula e tudo mais. Mas tem muita igreja séria, tem muito pastor sério, tem muita gente boa, gente temente a Deus. Por exemplo, se você vai à periferia, você vai encontrar muita gente que teve a vida transformada por causa da experiência, através de gente que se dedicou e encontrou vida, libertação, através de igrejas. Mesmo com todas as diferenças de teologia, do jeito de ver a Bíblia, mas nós entendemos que pessoas precisavam ouvir de Jesus, voltar para Jesus e voltar a acreditar na igreja. Tem um livro de um pastor chamado Dan Kimball, e ele fala assim: eles gostam de Jesus, mas não da igreja. E a gente se lançou esse desafio de entender como novamente fazer as pessoas acreditarem na igreja. Como algumas pessoas poderiam voltar para a igreja, dar uma outra chance para a igreja. Porque não é nem sobre Deus, é sobre a igreja. E quando esse grupo ele decide sair, ser desafiado a começar esse projeto, a gente veio em busca disso. A gente não queria ser a maior igreja da cidade, a gente não queria ser a melhor igreja da cidade, mas a gente queria se tornar uma igreja que pudesse se conectar e conversar com algumas pessoas e ajudar pessoas que as outras igrejas não conseguiam fazer. Isso aqui é fevereiro de 2015 e a gente durante 2 meses se espalhou. A gente fez um trato, um combinado que era o seguinte: cada um ia visitar a igreja, durante 8 domingos aí visitar diferentes igrejas. Igrejas grandes, pequenas, maluca, tradicional, barulhenta, museu, tudo quanto é tipo de igreja, né? E depois nos encontramos em fevereiro. Aqui é esse nosso reencontro, onde nós sentamos para compartilhar nossas experiências, tudo que a gente viu. E tinha uma regra: você tinha que ir sozinho. A experiência de ser visitante, estar num lugar estranho. Porque você vai com mais gente, você fica confortável, né? É uma zona de conforto e tudo mais. Quando nós nos reunimos ali, nós paramos para pensar como poderia ser uma nova igreja. Esses valores é o que nos dirigiram. Se hoje nós estamos aqui, muito é dessa experiência. Alguns dos resultados daquela experiência foram isso. Precisava ter um louvor equilibrado. Então, assim, o que nós queríamos dizer com louvor equilibrado? Assim, tem muita experiência assim, ok, você gostar de 1 hora de música, maravilha, mas assim, quem não conhece Jesus, você entra no lugar e você ter 1 hora, 1h30 de música, então a gente entendeu de alguma maneira que a gente podia ter um louvor diferente. A gente quer cantar para Deus, mas a gente quer cantar de um jeito que as pessoas que não conhecem a Deus possam entender o que a gente está fazendo para Deus. Tem um jeito de fazer o culto mais simples, que a gente chama de liturgia. Precisava ter conforto, né? Então a ideia de conforto não é para atrair as pessoas, é para nos ajudar nessa experiência. A gente pensou, a nossa linguagem tem que ser simples. Nós precisamos integrar as pessoas e não afastar as pessoas. O ambiente tem que ser aconchegante. Isso desde do início foi uma marca para nós. Nós queríamos oferecer essa experiência de casa, que as pessoas sentissem acolhidas. O chegar aqui precisava ter um ambiente que fosse diferente. Serviço, gente que trabalhasse, se envolvesse, uma boa iluminação. Nós chegamos, ó, até com dimmer. Né? Olha só. Pregação contextual, quer dizer que é assim, o que você ouve aqui tem que te ajudar para segunda-feira. Não só fala das coisas lá de cima, do alto, da filosofia cristã, de coisas tão profundas que não servem para você, que não te ajudam. Né? Boa climatização, Rio Preto, né, gente? Então, assim, um bom lugar precisa ter, ou pelo menos muito bons ventiladores, ou aqueles ventiladores com vaporzinho, né? Aqueles de churrascaria, né? Que fosse, mas é uma boa climatização. Nós precisamos de simplicidade. Cansa, tem igreja que nos cansa, assim, muito complexo. O negócio é treinamento, a ideia é que a gente gastar esse tempo ajudando as pessoas, tolerância. E a tolerância aqui é porque a gente não consegue lidar com os diferentes. Nós temos o desafio de ser diferente. A gente vai ter um casamento diferente, vai educar os filhos de um jeito diferente, vai ter uma ética financeira diferente,
uma ética sexual diferente. Nós vamos ser muito diferente. O Evangelho não desafia essa diferença. O problema é que a gente não consegue lidar com os diferentes. A gente não consegue conviver com os diferentes, respeitar os diferentes. Não apenas ser diferente. A aceitação para nós não é concordar com que as pessoas são diferentes, mas amá-las mesmo sendo diferentes. Sermos acolhedores, e pessoas acolhedoras não é só ter um bom sorriso, que uns não conseguem nem ter um bom sorriso, né? Você entra aqui, você não consegue nem dar boa noite para quem não é da sua patota, da sua panela, né? Você está aqui, entra e sai, e você não consegue se envolver com a pessoa que está no sofá de trás, a 2 metros quadrados em volta de você. A ideia é que a gente consiga perceber as pessoas de novo e ter uma espiritualidade saudável, uma relação com Deus que seja saudável. Porque muitos de nós vemos uma relação com Deus que nos põe medo, nos põe peso, nos põe culpa, e não é uma espiritualidade que nos traz saúde, pelo contrário, nos traz uma doença. E aí chega um momento, que é esse aqui, ó a Ayla ali, da nossa jornada, a gente veio parar nesse salão, né? Essa aqui é uma memória que a gente tem desse salão antes de iniciar as reformas. Ele era roxinho, olha só. Se tem toda uma discussão, porque essa aqui foi a noite que a gente trouxe a liderança. Olha a Ayla ali, a galera aqui. A gente veio se perguntar, a gente não tinha dinheiro para alugar isso aqui. A gente orou e pediu para Deus nos dar um lugar, e Deus nos deu um lugar. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar isso aqui. E a gente precisou tomar uma decisão de ligar a fé. Se esse lugar foi um lugar que Deus separou para nós. Nós estamos aqui há 3 anos. E quando nós entendemos disso aqui, e de investir nesse lugar, não é porque a igreja é esse prédio. A igreja não é essas luzes. Jesus não morreu por essas luzinhas, nem pelo dimmer. Jesus não morreu por esse sofá. Jesus não morreu por essas mesas. Jesus não morreu para a nossa forma da música. Jesus morreu por nós. Se isso aqui não nos serve, não nos ajuda na relação com Deus, está tudo errado. Não há nenhum problema no espaço, nós precisamos do espaço. Nós precisamos do espaço para nos reunirmos. Hoje tem um movimento radical de que a igreja não deveria ter templos, não deveria ter salões. O problema não é ter salão. O problema é você entender que a igreja é um salão. Hoje tem um movimento radical de que tinha que tirar tudo, não tinha que ter pastor, não tinha que ter mais nada, só nas casas. Esses pêndulos assim de radicalismo que a gente tem, de fundamentalismo que é próprio da sociedade humana. O problema não é o espaço. O problema é quando a gente depende do espaço. É quando o espaço se torna sagrado para nós. E nós estamos aqui, essa jornada desses anos aqui é a nossa primeiro encontro, a primeira reunião de oração que nós fizemos aqui no local. Um dos primeiros layouts aqui dentro desse salão. As mesinhas já estão aí. Aqui vai. Aquilo foi uma série de mensagens, a melhor versão de si mesmo. Eu gosto muito dessa frase de um pastor norte-americano da igreja Mosaico, Irving McManus. Ele diz assim: você não pode aproximar-se de Deus e permanecer distante dos outros, porque hoje a gente lida com uma realidade que é pensar que é possível ter uma relação com Deus plena sem essa experiência de igreja. Você pode ter uma forma de relação com Deus, mas ela sempre será incompleta sem isso aqui. Porque Deus criou isso aqui. Deus nos criou para esse relacionamento. Deus nos criou para sermos igreja. E a Bíblia vai dizer que Jesus morreu pela igreja. Então, Jesus morre pela igreja, e tem gente hoje dizendo que não precisa de igreja. Deus, Ele cria a igreja, comunidade. Deus não criou para a gente dar vida por um prédio, ou por uma bandeira, ou por uma doutrina, por um dogma. Nós temos séculos de erros isso. A cristandade é um grande erro na história humana, né? Basta lembrar nossa grande crise com os árabes, tem a ver com os grandes erros da cristandade, com o que a gente fez em nome da Bíblia.
Mas Ele morre por uma comunidade, por uma família, porque Ele nos criou para relacionamentos. Deus nos cria como seres relacionais, e em todas essas dimensões de relacionamento, inclusive para a dimensão espiritual. Não há como a gente viver a dimensão espiritual plena sem essa relação chamada igreja. Charles Swindoll, ele vai fazer uma reflexão interessante sobre a teologia do boteco, né? Então, assim, muitos bares, muitos botecos, atualizando aqui, muitos pubs, né? Então, assim, são mais igreja do que muitas igrejas, são mais cristãos do que muitas igrejas. O que ele quis dizer com isso? Porque lá eles oferecem uma relação de experiência, de relacionamento muito mais próxima do que Deus gostaria. Porque você vai lá, você não precisa de máscara. Você pode ser você pode falar de você pode estar perto das pessoas e não há uma expectativa e não há uma exigência das pessoas. Infelizmente, muito da nossa experiência de igreja está muito longe disso. A igreja tinha que ser melhor que um boteco, tinha que ser melhor que um Starbucks, tinha que ser melhor que essas experiências. Porque aqui nós temos algo para oferecer para o drama da realidade humana. Lá você pode chorar, desaguar, mas não encontra resposta. E nós temos uma resposta para oferecer. E aqui é interessante lembrar a parábola do Kierkegaard. Porque nós somos hoje esses palhaços tentando avisar, mas ninguém mais acredita na gente. E a igreja virou uma palhaçada. E você sabe disso, eu sei disso. Muitos de nós somos machucados pela igreja e desacreditamos na igreja. Hoje, quando a gente pensa nas relações humanas, e existe um sociólogo já falecido, Zygmunt Bauman, ele vai falar sobre essa crise aqui, que a gente não tem como equalizar isso, querer viver toda a nossa necessidade do individualismo e ao mesmo tempo a nossa necessidade do coletivo. Como é que você junta isso? Há uma crise na nossa geração, na nossa sociedade humana, porque nós vivemos isso. Ao mesmo tempo, todos os nossos esforços são para o individualismo, mas nós ainda temos a necessidade do coletivo. Nós estamos desaprendendo a ter casamento, a ter filhos, a ter família, a tudo do coletivo por causa do nosso individualismo. E a nossa sociedade, ela valoriza isso. Vivemos essa crise. E quando a gente vai para a Bíblia, Deus mostra um Deus que não é um Deus de generalidade. A religião, a experiência religiosa, ela põe todo mundo farinha no mesmo saco, põe todo mundo ali no rito, põe todo mundo na repetição, põe todo mundo para cumprir, bater ponto na generalidade. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o Jesus que a gente encontra, o Deus que a gente encontra, é um Deus de particularidade. O Jesus que está na rua e conversa com as pessoas, o Jesus que consegue ver a viúva que está perdendo o seu filho, está sem esperança na vida, o Jesus que está diante de uma prostituta que quebra aos pés dele um vaso de perfume e chora a seus pés, o Jesus que consegue ver uma pessoa, um funcionário público que enriqueceu ilicitamente à custa da população e que de alguma maneira tem um processo de mudança chamado Zaqueu, ele consegue ver essa particularidade. Será que a gente crê ainda que nós temos esse Deus, de que ainda há um Deus que nos vê como nós somos, que nos vê no nosso particular? A igreja devia ser um ambiente de graça. Muitos de nós hoje temos na igreja um ambiente de culpa, de lei, do que nós não fazemos, de quem nós não somos, do que nós não conseguimos. Quanto que o grande desejo de Deus é que a igreja fosse esse ambiente que nos lembra que nós somos pecadores, mas pecadores perdoados. Esse ambiente que nos mostra que a gente nunca vai ser perfeito. Por isso que quem era perfeito precisou morrer no nosso lugar. A igreja devia ser esse ambiente onde a gente consegue olhar para quem está vivendo um momento de transformação diferente do que nós já vivemos
A gente consegue ter empatia, se colocar no lugar. Tem gente que é difícil, gente. Tem muita gente que é chata, insuportável. É mesmo. Tem gente que, assim, é lixa das boas, assim, né? Mas por que a gente vai amar? Se a gente... É difícil amar você, né? Então, assim, o pastor Ed René tem uma reflexão que ele faz sobre, assim, uma coisa é amar, outra coisa é gostar, né? Se eu não tenho que gostar de você, eu tenho que amar você. E gostar, eu não vou gostar mesmo, assim. Mas essa disposição de amar, essa disposição de perdoar, de ir em direção. Por que a gente consegue fazer isso? Porque Ele nos amou primeiro. E não apenas assim, porque eu recebi esse amor de Jesus. Não é só isso, não é só essa experiência, mas de que eu recebi essa experiência através disso aqui, ó. Porque alguém me acolheu, alguém me perdoou, alguém me suportou, porque eu fui acolhido. Choraram comigo. Por isso que Paulo, quando descreve, manda a carta para Roma, fala assim: aprenda a amar, aprenda a chorar junto, aprenda a ter expectativa, atravessar os momentos difíceis. Hoje, quando eu quero pensar com você e a igreja, é porque nós não somos isso aqui, mas nós podemos ser. Deus nos criou para isso. Igreja é gente e não lugar. Quando Lucas escreve sobre a história da igreja, ele vai lembrar em Atos 5:42 de que as pessoas se reuniam no templo. O templo aqui não é o templo de Jerusalém, era o pátio, seria o grande calçadão, aí seria esse grande espaço público onde eles podiam se reunir. Eles estavam juntos. Ao mesmo tempo, eles tinham uma experiência de estarem separados e viviam isso. Ele fala assim, que de casa em casa tinham que tocar a vida, trabalhavam, viviam o dia a dia. Só que não era apenas uma sanfona de que assim, reúne, espalha, reúne, espalha. Essa dinâmica de estar junto com outras pessoas, estar longe dessas pessoas, de alguma maneira era poder mostrar quem é Jesus. A gente olha para os evangelhos, 70% dos encontros de Jesus foram na rua, foram fora de espaços. Muitos dos seus encontros foram em espaços domiciliares, em casas, em perto. E eu quero lembrar com você essa experiência de Jesus. Lucas descreve esse encontro com duas irmãs. Jesus prosseguiu viagem, Lucas 10, 38, 42, e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Ela já conhecia Jesus, acho que Jesus, qual que era o cardápio de Jesus, qual que era aí, né? Eu não sei se Jesus tinha restrições alimentares, eu sei que ela está preocupada aqui, então, de oferecer e cuidar das coisas para Jesus. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria escolheu, é o prato principal, eu não vou tirar isso dela. É interessante esse diálogo, que essa experiência de Jesus com essas duas irmãs, porque uma delas tem a percepção de que fazer coisas para Jesus é o mais importante. E ela, de uma maneira, entende de que ela cuidar da casa, fazer comida e preparar tudo para Jesus era o que era importante. A irmã dela decidiu aproveitar aquele momento que ela podia ter com Jesus e ouvir de Jesus. Aí tem o fight entre as irmãs aí, né? Então assim, sempre tem isso. E quando tem outras pessoas, a gente faz tabela, tá vendo? Olha assim, o que você me diz disso? Então, né? Falou Jesus, tá vendo minha irmã? Ó, ela podia estar me ajudando, falou, tá aí, né? Folgada, né? Aí sobra tudo para mim. Aí ela ouve uma dura de Jesus, falou assim, ela fez a escolha certa. Por que está aí preocupado? Você podia estar aqui também ouvindo de mim. E aqui eu tiro uma primeira lição sobre oportunidade. No seu processo espiritual, na sua jornada espiritual, nós temos uma primeira oportunidade. A primeira oportunidade é da igreja ser uma experiência. O domingo pode ser uma experiência para você. E importante na sua jornada espiritual. Estar aqui pode fazer muita diferença, e vai fazer diferença. É o início da jornada.
estar aqui, essa experiência de separar o domingo e viver o momento. Hoje nós temos uma reflexão, quem aqui de alguma maneira teve contato com o que hoje nós chamamos de mindfulness, aí, que é a ideia de meditação, é esse viver o momento pleno, se focar, né? Estar presente, viver isso plenamente. Porque é uma crise da nossa geração, a gente faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada, né? Não consegue viver o momento, não consegue mais viver uma conversa, a gente não consegue mais viver uma refeição, a gente não consegue viver mais nada intensamente, né? E nem ao domingo, a gente está aqui, como é que você vive isso aqui? Essa 1h30 que você separou para estar aqui, sintoma disso é o nosso uso do celular aqui. A gente tem uma rede aberta, a gente não cancela a rede, a gente não fica perseguindo você, não tem uma câmera filmando quem usa o celular aqui durante o encontro. Mas é um sintoma nosso, a gente não consegue viver o momento. É um sintoma da nossa espiritualidade, é um sintoma das nossas emoções. Muito disso reflete a nossa decisão de não viver a experiência. Por qualquer motivo você não está aqui no domingo. Uma primeira decisão em relação à igreja, porque nós temos muitas questões para resolver sobre a igreja. Uma primeira decisão é eu estar aqui, é viver essa experiência, se permitir essa experiência, se lançar, ligar a fé através dessa experiência, porque aqui Deus vai falar com você. Uma música pode tocar você, um abraço pode tocar você, a palavra de alguém aqui pode fazer diferença para você. Se tem algo que me marca como pastor a experiência, é isso. Quando eu lembro que, por exemplo, um dos nossos irmãos que durante a semana esteve internado na UTI, com todo o seu quadro de saúde, ao domingo estava sentado ali. Prioridades, decisões. Quando eu lembro que tem pessoas que atravessam a cidade 15, 18 quilômetros para estar aqui. É o início dessa jornada. Nós temos uma outra oportunidade, que é a oportunidade da comunidade. E isso é um próximo passo. Isso é um próximo passo. Que é o passo de a gente se envolver além do domingo. De a gente estar perto além do domingo. De a gente poder estar perto de outras pessoas além do domingo. Isso é uma oportunidade para nós. Que é a oportunidade de viver uma comunidade. Nós temos várias comunidades. Quem daqui pratica esporte, você tem a comunidade do seu grupo lá de, talvez, de ciclismo, de corrida, sua assessoria. Eu não sei se você tem um grupo de crochê, se você, né? Eu tenho uma tia minha, por exemplo, e aí ontem eu conversava eu descobri que ele é sobrinho do meu tio, e aí a minha tia é sagrada. Toda quinta-noite, ela se junta lá no prédio, tem uma outra madrinha minha, mais umas 2 pessoas, que elas jogam o buraco delas lá, assim. E o negócio é profi, assim. Elas têm uma toalha especial, tem uns negocinhos de pôr as cartas assim, especial, tal, sagrado. Toda quinta-noite, tal. Lá é uma comunidade. A gente constrói comunidade. E por que a gente constrói comunidade? Porque Deus nos criou para relacionamentos. A gente não consegue fugir disso. De alguma maneira a gente vai para a comunidade. E a gente tem que gastar muito emocionalmente para fugir da comunidade. E existe a oportunidade da comunidade de fé, que é a nossa tentativa, e a gente não sabe direito como fazer isso, porque a nossa vida mudou, a nossa agenda mudou. Como igreja aqui nós estamos pensando nisso, como a gente pode... Nós precisamos de algo além do domingo, não dá para a gente viver só da experiência do domingo. E uma outra oportunidade que a gente tem é a oportunidade do serviço e da adoração. O que eu quero dizer com isso? Serviço é como a gente trabalhar para os outros. Isso nos muda. Tem um amigo meu, e ele está aqui, né? Sim, o serviço trata o caráter, nos lixa. Porque você vai servir os outros não vão te reconhecer. Você vai servir quando você precisa, as pessoas não querem servir você. Mas o serviço é um reflexo da nossa espiritualidade, porque Jesus foi o maior exemplo de servo. Você olha para Jesus, ele foi servo, ele decidiu servir. E servir, então, é esse traço nosso de construir a nossa nova vida e ligar a fé. E uma oportunidade de serviço é isso aqui. Aqui a gente tem a oportunidade de servir aos outros e redescobrir isso de amor.
E o que é adoração? A adoração é isso que a gente oferece a Deus. É essa oportunidade que a gente tem de oferecer a Deus. Muitas vezes você vai sair de casa com vontade de não vir para cá. E só essa decisão de chegar aqui já é um ato de adoração a Deus. Às vezes você está com o teu coração moído, está com a tua alma destruída. Você até mesmo está com problema com Deus. Mas ao chegar aqui, você não precisa nem levantar a mão. Não precisa nem das músicas. Porque a adoração é isso que começa no coração. Na postura que a gente assume, do que a gente entrega para Deus. É esse convite que a gente tem. Nós podemos viver adoração individual. Você adora a Deus na sua casa, no seu carro, na sua experiência, tudo mais. Você pode ter isso. Mas a gente tem uma experiência, que é essa experiência de a gente se unir aqui com outras pessoas para reconhecer quem Ele é. O que Ele fez por nós, o amor dEle. Isso não... A gente não consegue viver isso sozinho. A gente precisa do outro. E como é interessante a gente poder dividir isso com outras pessoas e se unir a outras pessoas e dizer quem Ele é. Reconhecer o que Ele faz por nós, o amor dEle, a graça dEle, a adoração. A igreja é essa oportunidade, e só a igreja é essa oportunidade de adoração juntos. A gente agradecer o seu amor e a sua graça. Conta-se de uma pequena cidade, de uma região costeira, em que constantemente havia naufrágios. Constantemente embarcações, elas se debatiam com as rochas, e muitas pessoas morriam, e havia muito sofrimento ali. Então, as pessoas perceberam o seguinte, que até serem avisadas que houve um naufrágio, de correr para lá e atender as pessoas, alguém um dia percebeu, nós precisamos colocar aqui um posto de salvamento. Para quando houver um naufrágio, pelo menos alguém já esteja próximo para dar os primeiros socorros, poder ter um lugar para onde trazer as pessoas. Então eles se esforçaram, aquela comunidade construiu um lugar muito simples para poder dar assistência aos náufragos, poder ali dar os primeiros socorros, poder salvar vidas ali. E servia para isso. E para que sempre houvesse alguém ali, eles faziam um rodízio entre si, e sempre alguém estava ali no posto de salvamento atento. Aí alguém um dia percebeu, a gente passa tanto tempo aqui, né? Falou assim, rapaz, mas essa cadeira é tão ruim, né? Falou assim, ó, não tem luz aqui, banheira é tão ruinzinha, podia melhorar esse posto de salvamento. Aí começaram a dar um trato no posto de salvamento. O posto de salvamento começou a crescer, ganhou cozinha boa, ganhou banheiro bom, né? Então assim, ganhou móveis, alguém já trouxe umas decorações de casa, já trouxeram uns quadrinhos, trouxeram cortina, né? Ampliaram e pensaram assim, nossa, a vista daqui é maravilhosa. Aos domingos a gente podia trazer nossos filhos, aí o pessoal começou já a juntar, fizeram um varandão, já tinha mesa, cadeira lá e tudo mais. Aos domingos ia todo mundo da comunidade para lá, tinha uns almoços maravilhosos, tudo mais, maravilhoso, maravilhoso, até o dia que teve o naufrágio. O que aconteceu no naufrágio? Aquele posto de salvamento caprichado ficou cheio de sangue, de água, bagunçado, muita coisa quebrou. E aí alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, olha, vamos construir aqui do lado, né, um lugarzinho para poder cuidar das pessoas, para a gente manter o nosso posto de salvamento do jeito que está. Você sabe que essa é a história da igreja. Se a gente não cuidar, a gente vai pensar só na gente. A gente vai esquecer por que existe igreja, por que nós somos igreja. Para que Deus nos chamou? O texto de Hebreus desafia assim, então avante, cheios de fé, sejam criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto. Eu estou falando de um texto de 1900 anos atrás. Abrir mão dessa oportunidade não é uma crise do século 20 e 21.
Quando a Bíblia relata isso, porque isso é da nossa natureza. E é interessante porque o autor vai dizer o seguinte: como alguns fazem, desprezando os irmãos. Perceba que ele não diz assim, ó, desprezando a Deus. Quando a gente se afasta, a gente não está desprezando a Deus. O que ele chama a atenção aqui, que vai além da relação com Deus. Porque eu desprezo os irmãos. Quem é você para mim? O quanto estar aqui ao domingo vai além de mim mesmo, do meu consumo, da minha necessidade. E de que é importante eu estar aqui, de estar ao seu lado, estar perto de você. E quando eu não venho, e quando eu tenho outras prioridades, eu brinquei que aí tem a turma da manteiga e a turma do açúcar, né? Choveu, não dá. Deu sol, também não dá, né? Assim, não vai de qualquer jeito. Assim, você fica feliz quando tem visita em casa, porque você tem um álibi para não ir no culto, né? Eu lembro que um dos meus sonhos quando era criança era quando eu ficava doente, ou então chegava visita em casa à noite, porque os Trapalhões passavam 7h30 da noite, né? Então eu nunca conseguia assistir os Trapalhões, porque eu ia para o culto com a minha família. Então quando dava um piriri, ficava ruim, alguém ficava doente, ou então chegava um parente que não tinha jeito, podia ficar em casa assistindo Trapalhões, era uma alegria daquelas, assim, né? Bem que hoje não dá para assistir Trapalhões porque é politicamente incorreto, né? Você censurar. Estão censurando até o Monteiro Lobato, então assim, você imagina os Trapalhões, né? Então, e eu fiquei pensando, tipo assim, fiquei pensando na Ayla. Quando eu penso na igreja e a relação com a igreja, a relação com os irmãos, para que Deus nos criou? Deus nos criou para amar. Observe isso comigo. O amor deve ser como o café. Para nós, a Vitral tem esse símbolo aqui, a prensa francesa, porque a gente mudou a forma de ser igreja. Tem gente que não entende os nossos sofás, a gente usa a música do mundo aqui, tem gente que não entende o que a gente usa aqui, o que a gente fala aqui. Cada vez mais eu fico descobrindo quanto falam mal da gente, né? Tem gente que fala assim, eu nem vou te contar o que falo de vocês. Beleza, maravilha, passou já, né? A gente decidiu ser diferente, mas o café ainda é o mesmo. Então o café é um símbolo importante para nós dessa mudança de forma. Ele diz assim, o amor deve ser como o café, às vezes forte, às vezes doce, às vezes só, outras acompanhado, porém nunca deve estar frio. Deus nos criou para amar. O que define a nossa vida é o amor. Deus nos criou para amá-lo. Deus nos criou para conseguir amar nossa família. Deus nos criou para conseguir amar nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Deus nos deu uma forma de amor maravilhosa que são os amigos. Ele nos desafia até mesmo a amar os nossos inimigos. A gente foi criado para amar. O que nos define a plenitude da nossa vida é o amor. E a igreja não é diferente disso. A experiência da igreja é definida por amor. Enquanto você não entender de que você ama a igreja apesar da igreja, você nunca vai conseguir se acertar com a igreja. A gente ama a igreja apesar da igreja. Porque Ele amou a igreja. Ele deu a vida dele pela igreja. Ele fez esse movimento de amor. E Ele nos convida a amar. Ele nos convida a amar a igreja, apesar da igreja. Quando eu olho para a Ayla, esses dias eu fiquei com o coração muito feliz de ouvir ela cantando do nada uma das músicas nossas aqui. É muito bom a gente ter a oportunidade de trazer nossos filhos aqui e eles crescerem na igreja. Ainda mais na crise que nós vivemos hoje de referências éticas, morais, sobretudo da experiência de Deus, da experiência de amar a pessoa, de ser amada. Por isso que a gente faz gesto aqui, por isso que a gente inclui as nossas crianças, por isso que a gente se preocupa tanto. Porque nós queremos que nossos filhos aprendam a amar a igreja. É a experiência de amar.
A nossa vida se define no amor. A igreja devia nos ajudar a amar, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a igreja vai provar o nosso amor. Pastores vão provar nosso amor. Pessoas do nosso lado vão provar o nosso amor. E eu e você podemos ser a manifestação do amor de Deus aqui e viver isso novamente. Se de alguma maneira as pessoas acreditassem que aqui existe amor, eles iam olhar para a igreja de um modo diferente. Nós não queremos resolver todos os problemas do mundo. Nós não queremos resolver o problema de todas as pessoas de Rio Preto. Mas de alguma maneira, de você que está aqui, das pessoas que nós queremos que se aproximem, por isso tem essa cadeira aqui. Essa cadeira vazia nos lembra de que há pessoas que precisam experimentar esse amor. Há pessoas que precisam voltar a acreditar em Deus, de ter esperança. Porque há um limite. Aquilo que a medicação não vai resolver, aquilo que a terapia não vai resolver, aquilo que o marido mais amoroso do mundo não vai resolver, aquilo que ter a família mais maravilhosa do mundo não vai resolver, porque há algo no nosso coração, da nossa natureza, e só a nova vida em Jesus, e é só a experiência do amor que nos devolve. E o que nós esperamos aqui é ser uma comunidade assim. Por isso eu convido você a viver essa experiência aos domingos, de dar passos para viver isso em comunidade com a gente, de aprender a servir e adorar aqui, de oferecer a sua vida como adoração, para que a gente possa ver pessoas experimentando de novo o amor e redescobrindo por que Deus criou a igreja. Eu fico feliz por ser pastor dessa comunidade. No início a gente tinha muito claro para nós que nós queríamos falar de Jesus para as pessoas que não conheciam Jesus. Só que nesses 4 anos a gente descobriu algo, de que Deus estava nos pedindo para cuidar de pessoas machucadas pela igreja. Hoje, 2/3 das pessoas que estão aqui, boa parte de vocês, Deus trouxe para cá para que a gente pudesse cuidar de vocês, pudesse amar vocês, ajudar a curar as feridas que a igreja fez em vocês. E poder de novo amar Deus, voltar a acreditar que Ele nos criou para essa comunidade, e de que é possível viver um ambiente de graça, um ambiente em que as pessoas encontram Deus, e encontram o que precisa. Eu agradeço por ser pastor dessa comunidade, e eu gostaria que você continuasse essa jornada conosco. Você que está chegando, você aceita o desafio de fazer essa comunidade conosco, de construir isso, dessa jornada que nós temos. Obrigado, Deus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque cada um de nós aqui temos experiências diferentes com a igreja. Obrigado porque ao longo da nossa jornada você colocou pessoas maravilhosas na nossa vida, que nos amaram, nos ajudaram, pessoas que deram seu tempo, deram seu coração, deram o seu limite para que nós pudéssemos ser quem nós somos hoje. Obrigado pela oportunidade que muitos de nós tivemos de dar a nossa vida pelos outros também. Isso não nos dá crédito e mérito nenhum. Tudo isso é fruto do teu amor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a não desistir da igreja. Ajuda-nos a não desistir de crer no amor, de crer que ainda é possível uma experiência de graça e de que as pessoas têm um lugar onde elas podem ser aceitas, serem verdadeiras, serem acolhidas por Ti. Ajuda-nos, Deus. Ajuda essa igreja, ajuda a Vitral. E orando por nós oramos por cada uma das comunidades que o Senhor levantou em cada um desses lugares ao longo desta terra.
O Senhor sabe quem de nós precisa dar passos aqui para viver a experiência do domingo. Quem de nós aqui precisamos dar passos na experiência da comunidade. Quem de nós aqui podemos lançar a experiência do serviço, da adoração. Mas traz-nos de novo aos teus pés, assim como Maria, para fazer as escolhas certas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.